irmãos, nós estamos vindo aí de 3 cultos hoje. Pela manhã, pastora Vera, não sei o que ela tinha aí de manhã, estava aí no... A gente sabe que ela tinha, né? O Espírito Santo. A pastora Vera estava muito inspirada por Deus nessa manhã, nos trouxe uma palavra muito graciosa da parte de Deus. Agora de tarde, nós tivemos a exposição de Atos capítulo 1, versículo 7, e depois nós oramos, foi muito bom. Alguém estava aqui no culto da 17? Tinha alguém que ficou aqui? Um outro povo, né? Que coisa interessante. Só a Carlinha, né? Só a Carlinha e eu e Binho e Maurício. Pastor Alfredo também estava, né, Pastor Alfredo? Que bom. Hã? Você estava de manhã também, né? Coisa boa, muito bom. Muito gracioso esse dia. Não é? Na presença do Senhor. Que bênção. Eu quero, para nós ganharmos tempo, nós vamos seguir a ministração da semana passada sobre maturidade. E eu acrescentei maturidade como mantenedora das bênçãos. Semana passada eu comecei a falar com vocês sobre maturidade espiritual. E eu quero concluir essa mensagem nessa noite com esse tema, seguindo maturidade, mas maturidade como mantenedora das bênçãos. Eu quero convidar você para alguns textos nessa noite. Primeiro texto, o pessoal é a Tati, né? Tati, não é a Tati, não é a Tati, Tati estava a Tati. É você, Dielo. É você, Dielo. Que coisa boa. Que bom, que bom. Eu vou ler na NVI. Eu praticamente não gosto da versão NVI. Não é a minha preferida, mas há uma clareza melhor aqui nessa versão. Então nós vamos ler. Se você puder colocar NVI, seria melhor. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler 3 textos diferentes, já agora de início. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora eu quero convidá-lo para Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses 3, 15. Filipenses 3, 15. O Dani está ali na câmera, né, Dani? O Dani já sabe exatamente como é que tem que ser a câmera, né, Dani? Que bom, né, rapaz? O que é anos, né, Dani? Na sintonia, exatamente como tem que ser a câmera. Tem que pagar um churrasco para esse rapaz. Exatamente, no ponto aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses 3, 15 diz: todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Agora eu quero convidá-lo para Colossenses 1:9. Meu irmão, fecha essa porta lateral. Esse barulho está me incomodando aqui da chuva, está me tirando a minha atenção. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe e te dê uma boa esposa e muitos filhos. Você é solteiro, né? Solteiro, né? Um novo assistente pastoral aí, um bom candidato. Vamos casar o jovem dessa igreja. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Vamos lá. Colossenses 1:9. E vamos ler também versículo 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor,
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a palavra de Deus. Escute, o apóstolo Paulo, primeiramente, nesse último texto, falando aos Colossenses, ele estava dizendo que ele estava sempre orando a Deus, buscando a Deus, para que a igreja na cidade de Colossos, eles pudessem de verdade alcançar, não é, o pleno conhecimento de Deus, fossem cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento espiritual. Mamãe, quando estava conversando com alguém e a pessoa não entendia o que ela queria dizer ou entendia diferente, ela dizia assim: mas você tem dificuldade de entendimento. Eu guardei essa palavra, né, que a pessoa tinha dificuldade de entendimento. Ela dizia: você tem dificuldade de entendimento. O apóstolo Paulo estava rogando a Deus e pedindo a esta igreja que eles sempre se mantivessem buscando o conhecimento da palavra, buscando a presença de Deus, a sabedoria e o entendimento espiritual. Meus irmãos, as coisas do Espírito, é preciso discernir com o Espírito. É como, por exemplo, esses dias eu disse, o entendimento que o Jô Soares leu a Bíblia várias vezes, mas o entendimento que o Jô Soares tem da Bíblia, e muitas outras pessoas estudiosas da Bíblia, como Mateus e outros, o entendimento é apenas intelectual. O entendimento intelectual da Bíblia não produz efeito em nós. O que produz efeito no ser humano é o entendimento espiritual da palavra de Deus. Se nós entendemos, queremos compreender a palavra pela via da nossa inteligência, do nosso intelecto, das nossas filosofias, nós não vamos chegar ao pleno conhecimento da palavra e o entendimento que Deus tem para nós. Nós precisamos entender a palavra com o coração, com o espírito, não com a mente, senão não teremos um entendimento genuíno. O apóstolo Paulo está pedindo que a igreja buscasse a Deus, buscasse sabedoria e tivesse compreensão das coisas espirituais. Meus irmãos, as verdades espirituais, elas estão sendo expostas, e nós precisamos ter o entendimento para fazer uma leitura do que Deus está dizendo, do que Deus está mostrando, do que Deus quer nos falar. Precisamos abrir o nosso entendimento. Igreja do Senhor, os sinais estão postos, mais evidentes do que qualquer outra época. Vamos ler os sinais, vamos nos aproximar de Deus, da sua palavra, do seu temor, da sua verdade. Vamos compreender isso, assim como Paulo estava rogando à igreja de Colossos. Eu peço a você nesta noite, que você possa de verdade, todos nós, abrimos o nosso coração para entendermos as verdades que Deus tem para nós, as verdades que Deus tem para a sua vida. Nós saímos desse nível de multidão que só quer as bênçãos de Deus, que só quer os milagres de Deus, e qualquer situação, qualquer evento desaparece da presença de Deus. Não, que a gente saia desse nível de multidão e passemos a ser discípulos de Jesus, seguidores genuínos de Jesus. Escute uma coisa, quando Jesus diz, eu não falei isso hoje de tarde porque não teve tempo, num outro culto eu vou seguir na exposição de Atos 1, agora versículo 8, quando Jesus diz para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso tem um porquê. Algumas pessoas acham que Deus derrama do seu poder, do seu Espírito Santo, para nós estarmos pulando na igreja, sassaricando na igreja, seriri, voando. Olha, eu sou carismático, eu sou pentecostal, eu nasci no meio do fogo, eu gosto de monte, eu gosto da oração. Nós somos agora lá no Chácara do irmão Valdemar, sexta-feira. Eu gosto disso, eu gosto de oração. Sou brasileiro, tenho sangue latino,
sabe? Mostrar que está feliz e celebrar. Só que, gente, o poder de Deus não consiste nisso. Nós achamos às vezes que o poder de Deus está no barulho, que Deus quer derramar do seu Espírito Santo sobre nós, por nós ficarmos aqui, oh glória, aleluia. Tá. Não é isso. Isso não é a intenção do Espírito Santo sobre nós. A intenção primeira do Espírito Santo em ser derramado sobre nós é sermos suas testemunhas. A raiz da palavra grega testemunha fala em martírio, mártir, a pessoa que é um mártir. Quando Jesus está dizendo para nós sermos testemunha, está usando uma palavra que tem a raiz grega sobre martírio, ou seja, nós inclusive testemunharmos com o nosso sangue, como Abel. A Bíblia diz que Abel, o sangue dele clamava, deu testemunho, mesmo depois de morto, dava testemunho. Então veja, nós sermos testemunha de Jesus, não só aqui no discurso, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu perdoo Jesus, mas na hora de perdoar, vira as costas. Eu amo Jesus, eu amo o meu próximo, eu amo demais, eu exalo amor. Aí está vendo um moribundo no meio do caminho, passa por cima dele. Eu estou atrasado, eu tenho que servir lá no templo, eu tenho que ir lá e deixo o moribundo lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus derrama do seu Espírito. Minha vontade não é perdoar, minha vontade não é parar no caminho para ajudar o moribundo, mas aí o Espírito Santo fala mais forte do que a minha vontade, do que a minha natureza. Você me feriu, você me magoou. Humanamente eu não tenho nenhuma vontade de olhar na sua cara, mas maior é aquele que vive em mim. Então eu olho para você e eu consigo perdoar você. Isso é ter o Espírito Santo em nós. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está dizendo agora à igreja em Éfeso, pedindo que a igreja alcance o pleno conhecimento, que todos cheguem na maturidade. Meus irmãos, eu dizia agora de tarde, no culto das 17 horas, que eu oro a Deus para que essa igreja chegue no nível de servir a Deus 90%, 95% da membresia, ou 100%, não é? Todo mundo empenhado na obra de Deus. Que vocês não sejam apenas ouvintes. O que você está fazendo hoje? Está aqui na igreja há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, está ouvindo a palavra domingo após domingo, já aceitou Jesus, já se batizou. Tá, meu irmão, o que você está fazendo para Deus, para a sua obra? Sabe, nós não podemos ser aquela igreja do consumismo. Vem aqui na bênção, irmão, na campanha disso, na campanha daquilo, e leva água e unge com óleo, e aí termina, lotou a igreja na campanha, terminou a campanha, o povo sumiu da igreja. Esse povo consumidor, esse povo que vem consumir as bênçãos de Deus e não estou nem aí, sabe? É uma questão de troca. Deus me abençoa, a oferta na igreja, mas eu não quero compromisso com ninguém. Que vida é essa? Você quer ter uma relação assim com uma pessoa? Quando está com vontade de dar uns beijos, aí vai lá com uma pessoa, aí, sai, dá uns beijos, janta, cada um para a sua casa. Nós não dividimos as contas, as lutas, a vida nenhuma. Não tem compromisso nenhum com o outro. Se o outro ficar doente lá, se vira, amigo, chama a tua família. Como assim? Você vai viver com alguém só com uma relação de troca emocional? Embora há pessoas que vivem assim, sem compromisso. Mas o Evangelho não é isso. Uma pessoa séria não quer viver uma vida de uma brincadeira emocional, quando os hormônios estão lá em cima, aí vai lá com seu parceiro, sua parceira. Que vida é essa? Que brincadeira é essa?
de emoções. Não pode ser assim. A gente quer uma pessoa para caminhar, para andar junto, para sofrer junto, para ter as lutas juntos, as conquistas juntos. Esse é o propósito de Deus para o homem. Toda a vida foi assim. Deus olhou para Adão e viu que ele estava sozinho, fez uma mulher para estar junto com ele, em todas as ocasiões. Esse é o plano primeiro de Deus. Chega um momento que a gente precisa, assumir uma posição. Isso deve ser a vida com Deus, mais ainda, meus irmãos. A gente não pode estar com uma pessoa que brigue com as nossas emoções. Isso não é uma relação sadia. Isso vai dar um pepino um dia. É certo que vai dar. A gente precisa ter alguém para repartir a cruz, para carregar a cruz junto. Assim é nós e Deus, o Evangelho. Nós não podemos ser consumidores das bênçãos de Deus. Eu venho aqui na igreja, Deus, eu não estou satisfeito com Deus. Deus não ajeitou a minha vida, Deus não curou minhas feridas, então eu não quero saber desse Deus, eu vou buscar uma outra coisa. Nós não entendemos, nós não estamos tendo pleno conhecimento de Deus. Nós não chegamos à unidade da fé, nós não estamos tendo maturidade para entender que a gente não corre atrás das bênçãos. Nós precisamos chegar no nível de entendimento de que nós não corremos atrás das bênçãos, são elas que correm atrás de nós, são elas que nos acompanham, são elas que estão atrás de nós. Eu dizia agora à tarde que eu oro para que chegue o dia que a gente tem aqui na igreja todo mundo compromissado com a obra de Deus, todo mundo, as crianças, os adolescentes, os jovens da igreja, eu tenho orado para que Deus levante entre nós adolescentes e jovens pregadores. Nós vamos voltar agora o culto de terça-feira, depois da ceia agora de outubro, semana que vem, terça-feira, nós vamos voltar ao culto de terça. Vou fazer uma escala com pregadores. Que bom ver o Wagner Costa, o gatoso da pastora Vera, o baldosão, o estilosão da pastora Vera, Wagner Costa, um bom candidato. É um bom candidato também. Rapaz, esses jovens têm que me pagar a janta, porque eu faço propaganda deles, O Wagner Costa, jovem da igreja, solteiro. Que lindo isso, gente. Pregando aqui a palavra, sexta-feira de tarde. A palavra, a palavra consistente. Bíblia, pregou Bíblia. Que bacana isso. Aqui, servindo a Deus na igreja, junto com a mãe. Deus tem que abençoar um rapaz desse. Deus tem que abençoar. Gente, eu oro para que Deus levante uma igreja que todo mundo comprometido com a causa, com o reino. Não sei quem foi o Naigo. O Naigo está aí? Não, acho que o Naigo não está aí. Lá no monte o Naigo disse uma coisa muito verdadeira que nós sabemos. O Naigo disse assim: a gente tem que estar todo mundo unido. Não é o ministério A e o ministério B. Nós somos uma só igreja. Todo mundo ajuda todo mundo. Ajudamos o tradicionalista, ajudamos a dança. A dança está lá vendendo um negócio para comprar roupa. Não, eu sou do louvor, eu só ajudo o louvor. Você é da mesma igreja, meu irmão. Nós somos da mesma família, do mesmo reino. Não, eu não vou comprar porque semana que vem o louvor vai vender um negócio e eu vou ajudar o louvor, não vou ajudar a dança. Nós não estamos entendendo nada. Nós somos uma igreja só, um povo só. Um sofre, todo mundo sofre. Um se alegra, todo mundo se alegra. A conquista de um é a conquista de outro. O irmão está fraco na fé, a gente não pode estar dizendo, eu sabia. Tem uns irmãos que tem uns profetas que já sabem, já anuncia depois que acontece. Esse profeta Assis é um profeta de Araque. Eu sabia, por que não disse antes? Diz depois que aconteceu? Não veio começar a conversa. Aí o cara está lá mal, a pessoa está lá mal, eu sabia que ia acontecer isso mesmo. Por que não falou antes? Por que não ajudou antes? Por que não disciplinou antes? Por que não levantou antes? Pastor, eu fiz isso, a pessoa não quis. Bom,
você fez sua parte. Isso é maturidade. É ver, é prever uma situação ruim que o irmão está passando, o irmão está indo para o abismo. Vai lá, meu irmão, vai, desce mais, cai lá para baixo. É estender a mão, dizer: vem cá, rapaz, onde é que você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Não vai por esse caminho, vai por esse aqui, meu irmão. Não, eu quero ir por esse. Bom, é você que sabe, mas esse é o caminho, andai por ele. Esse é o nível de maturidade que a igreja vai alcançando. Senhor, me dá isso, Senhor, eu desejo muito. Não veio, Deus não deu, Deus sabe todas as coisas. Tá bom, Senhor, eu te amo assim mesmo. Eu não te amo porque o Senhor tem que me ajudar, tem que me dar, tem que resolver minha vida. O Senhor me resgatou, me salvou, é isso que importa. Sabe, gente, nós vamos caminhando como filhos, que vamos saindo da imaturidade, de gostar, de ficar feliz com papai e com mamãe, porque papai e mamãe deu isso, mas gostar mesmo papai e mamãe não dando, e chegarmos à compreensão de que quando o pai e a mãe dizer não, eu falava uma vez com o Dr. Schneider essa semana, Dr. Schneider, falava uma vez com o Dr. Schneider, sabe, chegar ao nível dos nossos filhos ter isso, de que o nosso não é que a gente não queira, não ame, não goste, mas o nosso não, na verdade, é um sim. Às vezes muito o nosso sim vai ser um problema para os nossos filhos. Eles não vão ter maturidade. No dia que ele ouvir um primeiro não, ele vai desabar, vai querer morrer, porque nunca ouviu um não na vida. E o primeiro não, nossos filhos precisam primeiramente ter esse impacto em casa conosco, porque educação e base não é a igreja, não é a escola, é a família, sabe? E dizendo os não, para dando resistência, aí dá uma choradinha, né? Fica triste ali, vai criando imunidade. Quando tiver a vida deles, quando vierem os não da vida, eles vão bater no peito e vão tocar ficha, sabe, gente? Resistência. É isso, nós vamos alcançando o nível de maturidade e vamos tendo o entendimento de que amamos os nossos pais, não porque eles podem nos oferecer. E a maioria de nós aqui nesta noite, os da minha idade para mais para frente, tiveram pais que no plano material, a maioria de nós, nossos pais não tinha para nos dar, e nós não morremos por isso, e nós não entramos em depressão por isso. Hoje, com facilidade, entra em depressão. Estão deprimidos. Por quê? Não ganhou um iPhone. Meu Deus, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Por que está deprimido? Porque papai não me deu o iPhone 11 Max. O último lança. Não pode ser verdade. Que quer morrer. Porque não ganhou. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos sair desse nível de maturidade. Eu dizia agora há pouco, de que no começo dessa fala, que eu oro para que chegue o dia que essa igreja, não apenas, sabe, e vocês são uma igreja que caminham nessa direção, não só por causa das bênçãos, mas porque amam a Deus, estejam comprometidos com Ele, gente. Nós temos tantas áreas na igreja: a comunicação, o louvor, a dança, a recepção, assistência pastoral, cuidar de criança, vim ajudar nos jovens, vim para a intercessão. Meus irmãos, que chegue o dia que, sabe, 90% desta igreja esteja comprometida com a igreja, com o reino. E aí, meus irmãos, graças a Deus, nós somos uma igreja que não tem muito, sabe, toda igreja tem a funçãozinha, chateaçãozinha, alguém disse uma coisa, mas aqui é muito raro isso, graças a Deus, olha. Graças a Deus, o povo aqui caminha para um nível de maturidade de alto nível. Mas sabe, pensa aquela coisa de igrejinha assim, ó, todo mundo fala de todo mundo, é uma coisa diabólica, sem fundamento. As pessoas têm tempo para cuidar da vida dos outros. Eu dizia agora de tarde que o pastor fez uma lição para o irmão, deu um copo com água para ele e mandou ele correr na volta da igreja, no quarteirão, com um copo com água, andar rápido, sem derramar a água. Ele seria excelente se ele andasse na igreja rápido, na volta do quarteirão da igreja, sem derramar a água. E ele fez isso. E aí o pastor perguntou: como é que foi a experiência? Ele disse: olha,
Foi dura, mas consegui. Você viu as pessoas que estavam à sua volta? Ele disse, não tinha como. Porque se eu olhasse para as pessoas, eu não ia cuidar da minha água. Nós precisamos cuidar da nossa água, gente. Pare de ficar cuidando da água dos outros. Vamos parar de ficar cuidando do copo d'água dos outros. Vamos cuidar da nossa vida. Se nós estivermos aqui, cuidando da nossa vida, nossa família, nós não vamos ter tempo de reparar a vida dos outros. Poderemos viver mais em paz. Isso é um nível de maturidade. Olharmos a nossa água, olharmos a nossa vida, olharmos para nós. E quando fazemos isso, nós cuidamos do que é nosso. E cuidando do que é nosso, nós mantemos a bênção de Deus na nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com uma alegria. Esses dias eu ouvi uma expressão assim. Esses dias até falei na rádio, no programa Conselhos. Numa situação, alguém chegou e disse assim: bah, pastor, é brabo. Essa pessoa é sem noção. Maturidade é quando a gente não escuta. No que diz respeito a nós, essa frase, fulano é sem noção. Pessoa sem noção. Já contei para vocês várias vezes que o meu sogro, seu José Ilha Flores, Dona Irma já é batizada, falta ele. Sempre quando é batizado eu brinco com ele, eu vou lhe levar lá, eu vou lhe jogar dentro da água, tem escapatória. Ele falta muito pouco para se batizar, já aceitou Jesus comigo, um dia eu orei com ele, e ele aceitou Jesus, aceitou, chorou, falta só o batismo. Mas antes de a família se converter genuinamente, eu entrar para a família, olha só, meus irmãos, meu sogro tinha muita resistência com pastores. Porque quando ele estava lá em Marabá, o pastor da igreja lá era um homem sem noção. Meu sogro, um alemão muito reservado, morava na Vila Militar, e o pastor chegava no portão da Vila Militar, sabe, gritando: Mauro, eu vim buscar o dízimo. Imagina a coisa dessa. Imagina lá no seu prédio, lá na sua rua. Chega lá e eu chego lá e digo assim: ei, pastora, o que você acha? Eu vim buscar o dízimo. Meu Deus, que é isso, rapaz? Você imagina na Vila Militar. Ele chegava lá. O pastor Mauro tinha comprado na época, ele conta, um carro novo, na época um Santana. Você lembra do Santana 2000? Porsante, era um dos máximos da Volkswagen, né? Santana 2000, pastor nem carteira de... Era o top. O pastor nem carteira de motorista tinha. Pegou o carro dele na Vila Militar, saiu cantando pneu assim, sem noção. Como é que o meu sogro vai para uma igreja de um homem desse? Não vai. Meu sogro disse assim: não vou. Entendeu? Esse homem é doido, sem noção. Deus me livre, né? Como é que ele pega um carro sem carteira, sai por aí loqueando, chega gritando, pedindo o dízimo? Você me entende? Sem noção. Minha sogra estava fazendo a comida, e ele ia lá nas panelas, abria e dizia: ah, que cheirinho bom, cheguei para almoçar. Minha sogra dizia: mas como assim? Cheguei, sentei aqui, vim comer. Sabe? Como assim? Não, se vira aí que eu faço comida para mim. Minha sogra, naqueles dias, estava indo para a igreja, meu sogro. Eles nem conheciam o pastor direito, sabe? Estava se enfiando, sabe? Se enfiando na vida dos outros, assim, abrindo as panelas. Meus irmãos, eu sou casado há quase 25 anos com a Lemoa. Olha, eu almoço todo domingo, meio-dia no meu sogro. Todo domingo, meio-dia, eu estou lá, comendo um churrasquinho com ele. Eu não abro a geladeira da minha sogra sem pedir licença para ela. Dona Irma, eu posso ir lá pegar uma água? Capaz que eu tenho 25 anos, eu digo a mesma conversa. Dona Irma, eu posso... As minhas meninas, neta dela, neta do seu Dedê, Dona Irma, de gurias, elas vão na geladeira, elas pedem licença para pegar água na geladeira. Deus me livre disso. Sabe o que é isso? Papai e mamãe diziam isso para nós. Princípio. Fica com a gente, guardado, maturidade. Nunca mais esquece. Não é enfiado, sabe? Meu sogro tinha resistência de pastor. Então ele pensava assim, esse é o modelo de pastor.
sem carteira, irresponsável, pega o carro dos outros, chega gritando, pedindo dinheiro. Aí foi quando eu vim para cá para casar com a Lemoa. Aí fui pedir ela em namoro para ele. Aí cheguei lá, chamei ele. Disse: Dedê, eu quero conversar com o senhor. O alemãozinho tremeu na base. Era para mim tremer, ele que tremeu. Sabe por que ele tremeu? E depois ele me disse. Ele achava que eu ia pregar para ele. Ele achava que eu ia pregar para ele. Ele pensou: lá vem esse pastor pregar para mim. Depois ele me contou: sabe que eu fiquei todo desconfiado, vermelho? Porque eu achei que fosse pregar para mim. Aí eu: vem cá, senhor Dedê, eu quero falar com o senhor. Tá bom, Pedro, tá bom. Aí sentamos nós dois. Aí eu disse: senhor Dedê, é o seguinte. Eu lembro até hoje, tá sendo. Aí quando eu falei, ele disse: não, tudo certo. Foi aliviado. Depois ele me contou, porque achava que eu fosse pregar para ele. Lá veio esse cara me encheu o saco com Jesus, né? Casei com a filha dele 9 meses. 9 meses namorei, noivei e casei em 9 meses. Levei ela para São Paulo, pastoreamos lá 2 anos, voltei. Morei com ele 3 anos. Um dia ele me disse assim, na cozinha dele: eu sou um homem muito sábio, poucas palavras, mas muito sábio. Disse assim: poxa, tu tirou a imagem que eu tinha de pastor. Eu achava que pastor dormia o dia inteiro e vivia só do dinheiro dos outros. Como tu trabalha, rapaz? Tu sai 6:30 da manhã, 7 da manhã, chega meia-noite, de segunda a segunda, tu vai te acabar assim, rapaz. Eu nunca vi uma pessoa como tu assim. Tu tirou a imagem que eu tinha de pastor. Para mim, pastor era preguiçoso. Passava em casa lendo a Bíblia, orando e conversando à toa. Tu não para. Nunca tinha visto nada igual. Eu morei com ele 3 anos na casa dele. Você entende? Foi tirar daquela imagem de pastor. Porque a imagem que ele tinha de pastor era da Universal lá, do pessoal carregando dinheiro no saco, lá no Maracanã. Lembra dessa época? Essa imagem que ele tinha de pastor, fazendo gozação com o dinheiro do povo. Você me entende? Foi preciso eu casar com a filha dele. Depois Deus deu para ele mais 2 genros pastores. Tem 3 genros pastores. 3 genros pastores. Sabe, para mudar a imagem. Meus irmãos, toda vez, Deus é minha testemunha e estou transmitindo ao vivo. Toda vez aqui na igreja que eu levanto um propósito, como agora das câmeras, dos equipamentos para comprar aqui, coisa, toda vez ele fica sabendo, ou ele assiste o culto, ou a minha sogra diz para ele, termina o almoço, bichinho, ele veio com uma oferta. Ele veio chorando, ele é muito emocionado, é assim, emotivo, é muito emotivo, chora com facilidade, nunca tinha visto um emozinho chorando. Ele veio com uma oferta, com os olhos cheios de lágrimas assim chorando. Pedro, levar para abençoar a igreja. Coisa boa isso, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Sabe? Daqui a alguns dias eu vou batizar ele aqui. Vocês serão minha testemunha disso. Sabe, irmã, foi um processo para quebrar isso. Foi um processo difícil. Quebrar esse entendimento. Então, minha gente, a igreja precisa buscar maturidade, para que as pessoas possam se converter através do nosso testemunho. Porque lábia, tem muita gente por aí labiando os outros com péssimo testemunho. A maturidade é que mantém as bênçãos. O testemunho mantém as bênçãos. Olha, as pessoas até podem falar mal de você, mas depois o testemunho vai mostrar que você estava certo, estava no caminho certo. A igreja precisa buscar essa maturidade para ser testemunho. E aí quando você disser assim: vamos à minha igreja, as pessoas vão dizer assim: eu vou, porque você é um vizinho decente, você é um vizinho respeitoso, você é uma vizinha maravilhosa, você é uma vizinha que não incomoda ninguém. Seus vizinhos vão te procurar para pedir oração. Meus irmãos, eu nunca vou me esquecer do dia. Nós tínhamos defendido há 6 anos atrás, 6 anos? 6 anos atrás, a nossa defesa do TFG, eu e a pastora. Começamos uma faculdade junto, nos formamos junto, eu fui orador da minha turma. E eu sei que quando nós defendemos a nossa tese de tarde, é muito esgotante, né? É estressante. Pregar na igreja é uma coisa, né?
Mas defender uma tese é outra coisa. Aí defendemos a nossa tese, eu e ela, e a gente fica esgotado. Chegamos em casa de tardezinha, de noitezinha. Eu lembro que eu sentei no sofá, ela do meu lado, ela encostou o ombro na minha cabeça e eu, a cabeça na cabeça dela, e nós demos um cochilo, de tão cansado que nós estávamos. Sabe, esgotado assim? Muito esgotado. Vimos alguém batendo no vidro da sala. Tá batendo. Aí, opa, despertamos assim. Era o nosso vizinho, professor da universidade, coordenador do curso lá de engenharia, não sei o que lá, eletrônica, não sei o que ele é, o seu João Batista. Veio com lágrimas nos olhos: pastor, estou com um problema sério com a minha filha, uma situação grave de saúde. Ô pastor, ora por nós. Bacana isso, né, gente? Eu fiquei muito honrado, porque eu nunca preguei para ele, nunca tinha falado de Jesus para ele, nunca, só Bonário, bom dia, tá, empresta um espeto para o churrasco, empresta outra coisa, empresta um sal. Os cachorros dele me fazem xixi no meu pátio, o meu do dele. Essas coisas de vizinho. Mas sempre na gente na boa. Ele veio com lágrimas nos olhos: me ajude, pastor, minha filha está numa situação grave de saúde, vai ter que fazer uma cirurgia muito séria. Tá bom, seu João. Colocamos ele dentro da sala, oramos. Sabe, gente, que coisa legal isso. Que chegue o dia que seus vizinhos lhe procurem e digam assim: sei que você é uma pessoa de Deus, você vai lá na igreja lá, leva o meu nome para oração, leva o meu nome para oração, e você vai orar, e Deus vai operar um milagre. Isso vai acontecer em nome do Senhor. Dê um aplauso a Ele com uma alegria, Ele merece. Olhe, maturidade é quando essa palavra sem noção não se aplica a você, porque toda pessoa que tem maturidade, ela tem noção. Noção o que tem que dizer, noção quando tem que recuar, noção quando tem que se calar e não valer a pena dizer, noção quando tem que assumir a sua posição. E eu dizia agora de tarde, humildade não é nós andar rasgado, fedido, eu sou humilde, um fedor do Satanás, fedor do cão. Quer expulsar um demônio? Vem cá, cai possuída. Coisa triste, rapaz. Eu tenho um problema com cheiro. Eu tenho, rapaz de Deus, olha, acho que a parte mais aguçada em mim é o olfato. Eu consigo sentir um cheiro bom de longe, mas também um cheiro ruim de longe. Sabe, gente, humildade não é ser o tapete, pisa. Você é crente, você é um servo de Deus, pisa. Não, vamos respeitar, meu amigo. Opa. Sabe, gente, você sabe que eu acredito que humildade não é isso. Eu vi minha mãe sofrer muito com meu pai, e ela já beirou o nível da humildade, gente. Ela já era, como dizia no Nordeste, já era besta. Sabe a pessoa besta, boba? Meu pai às vezes dizia o que ela queria com ela ficava bem quietinha, porque ela era muito crente. Não, vamos se respeitar. Aí nós crescemos em casa. Os filhos homens todos cresceram, e eu fui um deles. Aí, opa, não, papai, não é assim, papai, calma. Poxa, não. Sabe, gente, não é assim. Você ser humilde não é você ser pisado. As pessoas te engambelam e aí você fica: Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Está sendo engambelado, estão lhe pisando, e você diz: pisa mais, porque eu sou servo de Deus, ungida do Senhor, humilde. Não, meu irmão, você é filho de Deus, vamos se respeitar. Não, cada um no seu lugar. A gente tem noção da gente, como filho de Deus, como serva de Deus, como homem de Deus. Não, você tem noção do seu lugar, do seu espaço, de quem é você. Sabe, é como a irmã chegou para mim uma ocasião, e aí ela disse para o esposo que ia fazer uma faculdade. O esposo disse assim: Bela, tu é uma burra lá de fora, tu nunca vai conseguir isso. E ela veio para nós aqui angustiada. Eu digo: mas deixa eu chamar esse cabra aqui para conversar com ele. Na verdade, ele é um medroso, um covarde, um sem vergonha. Sabe por quê?
porque ele mal tem um segundo grau, não quer que a senhora siga para frente, minha irmã. Deixa eu chamar esse rapaz daqui. Aí chamamos, deu uma prensa aqui. Cara, vai, irmã. Aí sentei lá e digo, rapaz, se tu fosse minha filha, eu quebrava a tua cara. Pastor, eu fazia isso. Digo, mais ou menos. Nem para tanto. Mas quase. Aí nós demos risada até ali. Nós demos risada. Aí, não, rapaz, libera a tua esposa, vamos lá. Aí liberou a esposa, agora estão tudo bem. Capaz, gente. Sabe, a pessoa que tem noção, ela compreende a mulher que tem, o marido que tem, ela se vê, se observa. A pessoa que tem noção, maturidade, sabe, vem aqui para falar, segura a palavra, para a hora certa, para o momento certo. Sabe, maturidade é quando essa palavra sem noção não se aplica mais a você. Que nós possamos ter maturidade de tal maneira, sabe, gente, que a gente possa saber o nosso lugar. Digam amém. Lembra que eu coloquei o título ali, maturidade como mantenedora das bênçãos? Você sabe que vocês são mantenedores do projeto Nações em Ação. Quando eu pensei nesse título, eu pensei exatamente nessa analogia. Quem mantém o projeto social Nações em Ação é a igreja. Vocês são o principal mantenedor do projeto Nações em Ação. Se a igreja não mantivesse, nós já tínhamos fechado há muito tempo o projeto. Mas a igreja que mantém, é que sustenta. Sabe quem que abençoa o povo? É Deus. A bênção está em Deus. É Deus que abençoa. Mas, querido, escute uma coisa. É a sua maturidade que vai manter essa bênção que Deus te deu. É a sua maturidade que vai manter o emprego que você tem, o seu casamento, o seu ministério, o meu ministério. É a nossa maturidade. Deus nos abençoa e nos dá, mas o que mantém, faz segurar, sustentar, tudo isso é o nosso nível de maturidade, para poder resistir, para poder se manter, para poder prosseguir, para buscar entendimento. É a sua maturidade, como a gente lida com as situações. Deus abençoa, mas é a sua maturidade que vai manter. Quer um exemplo disso? Saul foi colocado lá no trono de Israel, mas, minha gente, ele não teve maturidade para que a sua família prosseguisse no trono, para que ele seguisse mais tempo no trono. A imaturidade de Saul fez ele perder o trono de Israel, gente. O povo escolheu, Deus abençoou, mas Saul não teve a maturidade para manter. Deus disse, eles estavam lá numa guerra, escute isso, eles estavam numa guerra, no combate, e Saul estava louco para guerrear, mas o sacerdote Samuel, ele queria oferecer sacrifício como um sinal de bênção para eles ir para a guerra. Samuel demorou chegar, e aí Saul disse, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que consagrar isso, vou ter que fazer o sacrifício. Não, você é rei, você não é sacerdote, você não sabe, você precisa saber qual é o seu lugar. O seu lugar é aqui. Não, vamos esperar mais um pouco. Não veio Saul. Sabe o que ele fez? Ele mesmo ofereceu sacrifício. E esse foi um de várias situações de imaturidade de Saul, ao ponto, meus irmãos, que Deus rejeitou Saul. Como é que a gente vai reconhecendo pessoas imaturas? Olha o funcionamento delas. O problema, eu falava com a pastora ontem, é que a gente não quer ver, mas a gente está vendo o funcionamento de pessoas imaturas. Elas vão dando sinais, mas nós estamos crentes, né? A gente crê no milagre, a gente crê na transformação. Mas tem gente, pessoal, que não adianta, gente. Não é que eu não creia, mas tem gente que assim, é um problema mesmo, pessoal. Não é falta de fé, é falta de maturidade. Tem gente que tem que bater cabeça, porque não adianta a gente dizer. Elas vão dando sinais e a gente não
sabe, que acreditar que a pessoa vai mudar, que acreditar que o Deus vai fazer a obra, mas só vão aprender com muito sofrimento, e alguns nem aprendem. Esse é o problema. Se aprendesse com sofrimento, até que sim. Saul não aprendeu com sofrimento. Escute uma coisa, eu encerrei semana passada falando de Nabal. Nabal quer dizer, lembram, insensato. Lembra, eu citei para vocês a situação de Nabal. Davi no deserto com 600 homens, cuidou dos rebanhos de Nabal, mandou 10 rapazes, lembram disso? Mandou 10 rapazes para Nabal pedir um pouco de alimento. Nabal o desprezou, desdenhou. Imaturidade é demonstrada no desdém, na humilhação. Sabe quando você quer humilhar o outro? Meus irmãos, nós não precisamos fazer isso, né? Não tem por que desdenhar o outro. Ninguém é tão ruim, ninguém é tão bom. Sabe, gente, nós precisamos olhar para nós sem desdenhar ninguém, sem desprezar ninguém, olhando para nós, para o nosso copo d'água, olhando para a nossa vida, olhando para Cristo, deixar que cada um, Deus cuide. Isso é maturidade. O desdém, o desrespeito mostra imaturidade. Nabal diz assim: quem é Davi? Nem sei quem é esse filho de Jessé. E despreza os homens de Davi, despreza Davi, desdenha Davi. Escute uma coisa, lembram disso? Até que a sua esposa fica sabendo da situação, e ela vai lá, queridos, e ela apacenta Davi. Primeira coisa, reconhecendo ele. Meus irmãos, maturidade é quando você tem a capacidade de reconhecer o outro, seja ele quem for. Quando você dá honra a quem merece honra, é pai, é mãe, é patrão, é chefe, é amigo, é igual, é filho. Não é porque a gente é pai. Eu não te escuto, filho, tu é um adolescente, não sabe ensinar nada, sabe? Ah, o senhor já está com o cabelo branco, está gagá. A senhora não sabe de nada. Sabe. Maturidade é quando você tem a capacidade de reconhecer o outro, seja novo, seja velho. Maturidade é quando nós temos o entendimento do respeito. Gente, e a mulher de Nabal, ele tem esse entendimento. Ela é uma mulher que tem noção. Abigail, a alegria do pai, é o nome dela. Ela prepara o jumento cheio de bens, comida, leva para Davi, reconhece Davi. Ela demonstra esse coração humilde. Escute uma coisa, eu separei 4 características de Abigail que diz respeito à maturidade dela. Primeiro, equilíbrio. Toda pessoa madura não é extremista. Eu já disse para vocês um dia desse, eu tenho muito medo de gente extremista. Sabe? Tudo é Deus ou tudo é o diabo. Eu tenho muito medo de gente extremista. Dessas pessoas que só crê no sobrenatural e desses que não creem em nada. Eu tenho medo de gente assim. Ama demais, ama. Daqui a pouco odeia. Meu pastor querido, esse Pedro do diabo, do Satanás. Eu já vi muito disso aqui, gente. Melhor ir com calma, vamos com calma, sabe? Essa coisa, eu amo o pastor Pedro, o santo, quase o pai apóstolo. O Renê Terra Nova lá em Manaus é o pai apóstolo, né? O pai apóstolo, daqui a pouco, nem pastor Pedro, é Pedro. Esse dia o senhor me chamou assim: ei, Pedrinho. Eu não gosto que me chame de Pedrinho. A pessoa sabe disso e quer me provocar. Eu digo, tá bom, deixa assim, Jesus, o senhor está vendo. Pedrinho, que Pedrinho, né? Quer que me chama de Pedrinho, nem papai, nem mamãe, não é? Sabe, olha, escute uma coisa. A menos que seja uma pessoa muito próxima a mim, uma amiga, um amigo, um irmão da igreja. Aí é diferente, né? Você pega aqui alguns pastores, amigos, irmãos, é diferente. Eu estava na rua, o cara, Pedrinho, e eu bem quieto, Pedrinho, eu achei que fosse um outro Pedrinho, na rua. Eu nem sei quem é aquele homem. Se é sabe, pastor Jefferson, né, o irmão Maurício, os irmãos da casa, um irmão aqui da igreja, né?
Está falando com carinho comigo. Ô Pedrinho, meu Pedrinho aqui, né? Aí sim, né? Uma pessoa que eu nem sei quem é. Pedrinho. Eu digo, ué, eu nunca vi essa pessoa. Aí ele disse assim, está exibido, né? Eu digo, porque, olha, os irmãos aqui já me chamam de Pedrinho, alguém já me chama aqui às vezes, Pedrinho, né? Pastor Pedro, querido, tal. Muitos me conhecem aqui muito, desde quando eu vim para cá em 2000, é diferente, né? Uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu digo, meu irmão, foi lá na rodoviária, agora que eu me lembrei, foi lá na rodoviária, um taxista até. Aí eu disse, meu irmão, isso foi antes da epidemia, das máscaras. Aí eu digo, meu irmão, mas eu não estou lembrado do senhor. Tá cheio mesmo, né, tia? Tá exibido, Pedrinho. Eu digo, nunca lhe vi, irmão. Tá exibido. Eu te conheci mais humilde. Eu digo, é mesmo, rapaz, mas da onde que... Eu digo, meu irmão, sabe o que é? É porque assim, só pessoas muito próximas a mim já me chamaram assim. Pessoas muito próximas, irmãos queridos da minha igreja. O senhor vai na igreja? Não. Não. Sou da Mundial. Eu digo, tá. Tá. O senhor me conhece da onde? Por aí. Eu digo, tá. Da onde? Algum carnaval? Por aí. De algum carnaval lá em Jaguari? Eu nem sei para onde fica Jaguari. Eu pareço a história de um homem. Veio aqui um homem uma vez. Já morreu. É dono da casa de uma mulher aqui na cidade. Sentou aqui, veio, alguém chamou o torcedor para me orar por ele. Assim, essa largura assim, sentou aqui. E aí tinha um pastor nosso auxiliar aí. Eu orei por ele, tá? O rapaz olhou assim, ele disse assim, eu te conheço. Eu te conheço. O cara, não. Eu não sabia que era um homem, você entendeu? Só me mandaram orar por ele, né? Aí o auxiliar disse, aí ele disse para o auxiliar, tu andou me visitando lá. E o cara disse, não, sei nem quem é tu, rapaz. Vai saber, né? Tia? Aí o homem disse, eu te conheço por aí. Eu digo, por aí aonde, meu irmão? Tá bom, Pedrinho, tu tá cheio, tu tá orgulhoso. Eu digo, meu irmão, mas eu nem sei quem é o senhor, meu irmão. Eu nunca nem lhe vi na minha vida. Né? Não reconhece mais os conhecidos. Eu digo, perante Deus. Se o cara estava alucinando, sei lá, tia. Cada doido, né, na vida da gente. Aí eu digo, meu irmão, eu sou o mesmo, sabe, tia? Eu estou mais maniático, que eu já era, mas eu sou o mesmo. Mas não lhe conheço, meu irmão. Mudou mesmo. Está mudado. Tá bom, meu irmão, fica com Deus, tá? Um abraço. Deus abençoe. E lá o homem cheio de gado, você não diz nada, mas tá bom. Fica na benção. O homem cheio de fazenda lá, tudo bem. Fui embora. O que eu vou discutir com um homem desse, você entende? Não vale a pena. Nem sei quem é. Não vamos entrar num debate, você me entende? Não vale a pena, meus irmãos. Então escute uma coisa. É um problema pessoas extremistas. Ama. Daqui a pouco odeio. Cuide isso. Está na igreja 24 horas. Um ano depois, tem que estar ligando. Meu irmão, onde é que o senhor anda, meu irmão? Ô, minha irmã, está sumido da igreja. Chega aqui, pega todos os cargos da igreja. Um ano depois, não quer nada. Vai com calma. E é a melhor coisa. O equilíbrio, gente, isso é muito importante. Segundo, eu vou encerrando. Sensatez. A sensatez, o cuidado com as ações e com as palavras, sabe? A pessoa que é sensata. Não estou aqui dizendo que é obrigatório chegar nesse nível, mas estamos aprendendo. É melhor sermos sensatos do que insensato. Muita gente jogou muita coisa fora por falta de insensatez. Vamos buscar a sensatez. Terceiro, humildade. Ela demonstrou a humildade dela, reconhecendo Davi. E por último, altruísta. Sabe? Esse espírito altruísta de se doar por inteiro. Ela liberou o coração para Davi e prontamente levou e abençoou. Sabe? As exigências de Davi, ela deu muito mais do que ele pediu só algumas coisas. Ela levou muito mais de comida. Sabe, gente? Pessoas com nível de maturidade, elas são altruístas. A gente não precisa dizer, meu irmão, fala a Deus, pode ser dizimista. Fala, Senhor, para ofertar.
fala, Senhor, para perdoar. Não precisa disso. Elas são altruístas por natureza. Elas se liberam por natureza. Com facilidade, perdoam. E têm dificuldade de se magoar. É um problema, gente que se magoa muito fácil. Sabe? Não dá para a gente dizer nada. Vou sair da igreja, ninguém, pastor, não está. Não, meu irmão. Sabe? É um problema pessoas que com facilidade se magoam. Cheio de milindre. Sabe? A gente tem que fazer uma volta para dizer assim, meu irmão, não vai por esse caminho. Que a pessoa a gente não consegue dizer, senão ela vai já morrer. Sabe? Pessoas maduras, elas aceitam as instruções, as verdades, sem milindro. Elas com facilidade perdoam e têm dificuldade de se magoar. Olha, eu conheço gente aqui que sofreu muito. Olha, sofreu muito, mas assim, guardou o coração. Para se magoar foi preciso ser muito judiado. E perdoou com facilidade, quando teve que perdoar. Eu conheço gente aqui dentro que passou cada situação, mas assim, quando teve que perdoar, quando foi para chamar e resolver prontamente. Amém. Coloca uma pedra em cima disso, pastor. Tudo certo, seguimos para frente. É isso. Uma pessoa assim dá gosto de trabalhar. Uma pessoa assim dá gosto de investir. Sabe? Porque aí vai ter os embates da vida. Vamos lá. Você imagina com uma esposa que não dá para dizer nada. Com um marido que não dá para dizer nada. Já se magoou. Meu Deus do céu, meu. Não é que, né? Não pode. Não olhou para mim. Não me deu bom dia hoje. Não me beijou hoje. Não curtiu minhas coisas no Instagram. Não me mandou um coisinho. Vamos orar. Nós ganhamos mais. Vamos colocar em pé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que essa igreja possa alcançar o nível de maturidade. Vamos manter as bênçãos de Deus, gente.